Olá, futura taróloga! Que alegria te receber aqui no Desvendando as Cartas do Tarô. Muito prazer, eu sou Andréa Ramalho, sou professora de tarô e de baralho cigano e nessa semana eu vou te mostrar o caminho para você ler as 78 cartas do tarô com segurança e clareza para ajudar outras pessoas sem errar. Este evento é para você que tem um propósito de vida com o seu tarô, que quer se conectar mais com a sua espiritualidade e elevar a sua intuição e que busca a certeza de fazer uma leitura correta. Eu sei que você pode ter ouvido que é preciso ter dons espirituais, guias, mentores ou até mesmo entidades como as pombagiras ou as ciganas para poder ler as cartas. Você pode achar que precisa ter uma intuição já muito aguçada para prever o futuro, mas eu vou te provar ao longo desta semana que isso não é verdade. Nesta jornada, eu vou te mostrar que ler as cartas é apenas uma questão de conhecimento, prática do jeito certo. E eu estou aqui para te guiar nesse processo e eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, um verdadeiro conto de fadas. Mas fica comigo só mais um minutinho que eu vou te provar que essa transformação é real. Eu vivi isso, várias outras pessoas também viveram isso. Ao invés de eu ficar aqui falando, eu vou te mostrar quem já vive dessa transformação com o tarô. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Como que ele sabe tudo isso só olhando as figurinhas das cartas, né? Antes de conhecer esse método, eu não me sentia apta. Eu nunca imaginava, assim, que eu ia conseguir aprender, né? Porque eu sou uma pessoa, além de cética, uma pessoa comum, que nunca nem tinha pego num baralho. Eu não conhecia nem os naipes. Não sabia nada, nem os nomes, nada. Eu achava que para aprender o tarô, você tinha que ter intuição. Eu não acreditava que poderia ser só através da intuição, através de um guia espiritual, alguma coisa que ficasse falando ali no ouvido da pessoa, né? Falei, não, tem que ter uma técnica, tem algo aí por trás de tudo isso, né? Que eu preciso saber. Fiquei muito curiosa, né? Então foi assistindo o Esquenta com a prof. Andréa que ela falou que não precisava da intuição. Então isso realmente me chamou minha atenção. Eu percebi que não, porque a gente precisa mesmo de estudo e de uma técnica. Né? Logo de cara eu já falei para ela, eu falei assim, olha professora, se não tiver uma técnica, alguma coisa, eu nem vou começar o curso, porque eu não tenho nada espiritual. A intuição vem ao longo do tempo, porque primeiro você aprende o passo a passo. Então, o que cada carta representa? Você olha a posição, se está em pé, se está sentado. Depois que eu conheci esse projeto, né, do Vivendo do Tarô com a professora Andréa, eu me identifiquei bastante e aí eu comecei com um novo propósito na minha vida. Hoje já tenho amigas que eu faço a leitura do tarô, então já me sinto mais confiante, entendeu? De jogar para outras pessoas, né? 3 dias. Em 3 dias que eu tive os primeiros resultados das minhas leituras. A minha primeira leitura, como eu te falei, em 3 dias já foi assertiva. E para a gente começar essa jornada, eu quero te apresentar o tarô. Ele é um conjunto de 78 cartas divididos em 2 grandes grupos. O primeiro são os arcanos maiores, as 22 cartas que representam os arquétipos da psicologia humana, com uma simbologia muito profunda. E o segundo grupo é o dos arcanos menores. São 56 cartas semelhantes ao baralho comum, aquele que a gente joga, truco, cacheta, buraco, tranca, e eles são subdivididos em 4 naipes que representam os elementos da natureza: o fogo, a água, o
o ar e a terra. Cada naipe tem 14 cartas, do As ao 10 e mais 4 cartas da corte, que são os pajens, os cavaleiros, as rainhas e os reis. Todos juntos representam as situações do nosso dia a dia. Qualquer estrutura de cartas diferente disso não é tarô. E aí muitos me perguntam, Andréia, eu devo começar a aprender pelos arcanos maiores? E eu respondo que sim. Você pode e deve começar por eles, mas eu confesso que uma verdadeira leitura potente surge mesmo com as 78 cartas. Ou seja, os arcanos maiores e os menores estão juntos, se complementam. E eu gosto sempre de trazer bastante clareza para quem está começando e até para quem já pratica a leitura das cartas. Então vamos de conhecimento para vocês. Lá no início, logo que surge o tarô, era visto como um jogo de adivinhação, algo esotérico e místico. Por isso, é comum ouvir que pessoas só leem cartas por dons espirituais, pessoas escolhidas ou que têm a tal mão de jogo podem ler cartas. E por conta disso, ainda tem muito preconceito em torno do nosso tarô. Pois algumas pessoas julgam que por conta desse misticismo, o tarô é ligado a alguma religião, sendo que não. E eu vou falar mais sobre isso depois. Bom, mas com o passar do tempo, para a felicidade, o tarô evoluiu. Escolas contemporâneas como de Marsella, com estudos como Yov Bendov, Alejandro Jodorowsky, Carl Jung, tornaram o tarô acessível e profundamente terapêutico. Eles nos ensinam a fazer leituras de maneira técnica e com conhecimento profundo, uma influência junguiana que até mesmo tem temas de estudos dentro da psicanálise. Você deve estar pensando, tá, Andréia, se o tarô é acessível a todos, para que ele serve afinal? Bem, ele serve para te orientar, te ajudar a tomar decisões, serve também para você auxiliar, ajudar outras pessoas em qualquer situação e resolver todo tipo de problema da vida. Aí você pode me perguntar, então o tarô resolve todos os problemas da minha vida? Além do tarô te mostrar tudo o que está por vir em revelação, as questões que você busca respostas, ele também te permite se prevenir e mudar o curso das coisas, da situação ao seu favor. Claro que isso só é possível se você souber entender o que as cartas estão dizendo de verdade, sem inventar, sem intuir ao seu favor e, claro, conhecendo todos os códigos que estão dentro das cartas do tarô. Através de conhecimento que você consegue entender o que as cartas dizem, sem colocar palavras na boca do tarô, sem adivinhar nada. Com conhecimento, metodologia, você pode ler as cartas para você mesma e para outras pessoas que também precisam de ajuda através dele. O tarô não deixou de ser apenas uma arte esotérica. Ele se tornou uma ferramenta poderosa de autoconhecimento para tomar decisões e resolver problemas. Ele, inclusive, é usado hoje com muito sucesso por profissionais da área da saúde e terapeutas holísticos. Dá uma olhada nessas reportagens onde algumas profissionais falam sobre isso. Por exemplo, a doutora Rosilene, a psicóloga, explica que o tarô pode ser usado para revelar o inconsciente. Aqui no Correio Brasiliense, a Jaqueline procurou o tarólogo Carlos Henrique para se orientar e planejar uma transição de carreira e conseguiu fazer isso de forma muito mais assertiva por conta do direcionamento que recebeu na sua leitura de tarô. E a Amanda,
que diz aqui na reportagem que utiliza as cartas como uma ferramenta para desenvolver uma conexão profunda com a sua intuição e trazer orientações certeiras para a sua vida. Não é incrível ver tantas aplicações e tantas pessoas colhendo esses resultados? Mas que fique muito claro que eu não estou dizendo que você precisa ser um diplomado em psicologia, psicanálise para usar o tarô. Eu estou dizendo que ele é uma ferramenta de autoconhecimento tão poderosa que são usadas por profissionais da saúde, terapeutas holísticos e outras pessoas comuns como eu, como você. A verdade é que os benefícios do tarô não são exclusivos de ninguém. Essa é uma habilidade que, com o método certo, pode ser aprendida por qualquer pessoa. E exatamente por isso que ao longo dessa semana você vai ter o acesso a esse conhecimento. Portanto, você não pode ficar de fora dessa jornada. Por que não? Porque você se inscreveu para esse evento e está aqui nessa aula. Então eu acredito que você se conecta com esse tema e realmente tem interesse em aprender a ler tarô com segurança e clareza. Ah, e antes que eu esqueça, no final desse episódio de hoje, eu tenho uma surpresa especial para você. Então fique comigo até o final, pois o que você vai descobrir durante essa semana tem o poder de mudar a sua vida e a de outras pessoas. Então prepare-se, porque daqui para frente, a sua jornada com o tarô nunca mais vai ser a mesma. E é exatamente por isso que eu tô aqui, para te mostrar que você é capaz, tem o potencial de se ajudar e ajudar as pessoas que recorrem a você, usando essa ferramenta poderosa chamada tarô. Mas, ao invés de eu ficar aqui apenas falando, eu quero te mostrar com provas reais o resultado na vida de pessoas que já viveram essa transformação e hoje, com total segurança, ajudam outras pessoas. Porque a intuição, o achar de dom, é algo que se torna uma crença limitante. Você deixa de expandir, de ir além, porque você tem aquele padrão limitante que não te permite. Então, eu nunca pensei que eu fosse ter esse tipo de trabalho que eu tenho hoje, que é conseguir levar para as pessoas isso, né? E foi através do curso que eu percebi que eu podia além. E, de repente, se tornou algo que eu fiz como profissão. Ela também dá dicas, orientações para quem deseja entrar no mercado de trabalho mesmo, com como fazer, valor a cobrar, entende? Então, ela dá várias sugestões ao longo do curso. Olha, o que mais mexeu comigo foi a minha primeira leitura, porque eu não pensei que fosse ser tão assertiva. E foi. Um mês eu já comecei a compreender e comecei a jogar. Para mim pegar um pouco mais assim, de certeza, uns 3 meses. E quando eu menos esperei, eu estava jogando. Porque eu acho que a minha vontade era tão grande. E eu falo que juntou a minha vontade com a vontade da Andréa de ensinar e a minha de aprender, que para mim foi transformador, foi muito rápido, não demorei muito tempo. Hoje eu faço tiragens para a família, faço tiragem para pessoas que eu não conheço, que me procuram, que são indicações de outras pessoas. Eu faço tiragens em geral para todos, porque é um trabalho, né? Bem, a origem do método que funciona agora que você viu com os seus próprios olhos que é possível, eu quero te contar como é que esse método nasceu. Bem, era 1995. Eu tinha apenas 15 anos e morava no interior de Minas Gerais. Quando um dia, enquanto eu andava na rua com uma amiga, uma cigana sentada na calçada nos chamou e ela queria ler as nossas mãos. Naquele momento, eu morri de medo e me recusei, mas a minha amiga, tomada pela curiosidade, não hesitou e esticou a mão para ela. A cigana leu a mão dela e disse coisas que faziam muito sentido. Então ela fez um convite.
Se a minha amiga quisesse muito mais detalhes, deveria ir até a tenda que estava em um acampamento à beira da estrada, perto de casa, onde ela leria cartas para minha amiga. Bem, então a minha amiga, com os olhos cheios de curiosidade, perguntou como é que poderia fazer. Enquanto isso, eu, com muito medo, puxava o braço dela, desesperada, para ir embora, mas não adiantou nada. Ela agendou tudo certinho do dia e a hora para fazer essa leitura. E eu fui junto. Eu lembro que eu senti até arrepios, eu estava com muito medo, com muito receio. Não tinha coragem de contar nada para os meus pais. Fui escondida com a minha amiga, como se eu estivesse vivendo uma aventura secreta. Quando nós chegamos lá no acampamento, eu vi as barracas, uma fogueira acesa no meio das tendas. E a cigana logo nos avistou e chamou a gente para a tenda dela. E eu lembro que lá dentro tinha uma atmosfera muito mística. Havia alguns tecidos coloridos, o cheiro de incenso e uma bola de cristal sobre a sua mesa de madeira. E nos acomodamos e ela começou a embaralhar suas cartas. Naquele momento, meu coração acelerou. Eu estava muito nervosa, mas totalmente hipnotizada e curiosa com toda aquela novidade. Quando ela perguntou o que a minha amiga queria saber, e ela começou a colocar as cartas na mesa. Foi nesse dia que eu tive o meu primeiro contato com o tarô, que inclusive era o de Marcélia, sem ter ideia de que era um tarô. À minha cabeça, aquilo era apenas um jogo de cartas muito colorido. Bem, naquele momento, se tornou uma rotina de ações. Minha amiga perguntava, a cigana embaralhava as cartas, abria na sua mesa e respondia. Mas o que me intrigava era uma falta de um padrão. A cada pergunta que ela fazia, a cigana mudava a quantidade e a forma de como ela colocava as cartas na mesa, o que para mim parecia uma bagunça completa. E o mais fascinante de tudo é que ela olhava para aquela bagunça e dava uma resposta absolutamente coerente. Naquele segundo, a pergunta que eu fiz para mim mesmo foi como um conjunto de cartas coloridas poderia responder coisas para alguém que ela não conhecia e ainda fazer muito sentido, até que chegou um momento em que a minha amiga perguntou quando é que ela iria morrer. Bem, a cigana fez a sua rotina de sempre, embaralhou as cartas, colocou na mesa e respondeu: "Você vai morrer daqui 2 anos. Naquela época, minha amiga tinha 13 anos. Depois disso, foi um Deus nos acuda. A minha amiga começou a chorar descontroladamente, puxou eu pelos braços, saímos correndo, desesperada daquela tenda, e eu deixei ela na casa dela e depois fui para minha casa, totalmente intrigada com toda aquela situação. 2 anos depois, no dia do seu aniversário de 15 anos, quando a festa estava acontecendo, ela saiu com o pai e o irmão para comprar mais cerveja. E no caminho de volta, ela sofreu um acidente de carro e ela veio a óbito naquela tragédia. Aquele foi um grande choque para mim. E na mesma hora eu me lembrei do que a cigana tinha falado há 2 anos atrás. O tempo passou, a dor foi se acalmando, mas aquele acontecimento não saía da minha cabeça. Como que um jogo de cartas poderia falar da vida de alguém com tanta assertividade? E foi a partir daí que eu decidi que eu queria saber mais sobre aquilo. Meu pensamento era: se eu puder jogar cartas e saber o que pode acontecer comigo, eu quero isso para mim, porque eu quero poder aplicar isso na minha vida toda. E eu confesso para você que aos 17 anos, essa era a minha única motivação naquela época. Não existia internet. Então as minhas pesquisas eram nas bibliotecas, nas bancas de revistas, e nessa busca eu então descobri que aquilo era um tarô e que justamente aquele tarô que a cigana jogava era o de Marcélia, um jogo divinatório usado
por pessoas com dons especiais e que tinham o poder de adivinhar o futuro. E essa informação me deixou muito desapontada, porque eu não tinha nenhum dom. E mesmo tendo essa consciência, eu não desisti de buscar informações, porque a minha vontade e a curiosidade eram maiores do que qualquer outra coisa. E foi então que um dia na minha cidade eu vi um panfleto colado em um poste dizendo: Mãe Maria Esmeralda, te ensino a ler tarô e ver o futuro. Meu coração acelerou. Naquele momento, eu liguei para a Mãe Maria Esmeralda, ela me atendeu e disse: qualquer pessoa pode aprender a ler cartas. E que me ensinaria se eu quisesse. Pronto, confesso que eu enganei meus pais, dizendo que estava fazendo um curso de matemática, o Kumon, numa cidade vizinha. Mas na verdade era o curso de tarô presencial com a Mãe Maria Esmeralda, que foram 6 meses de viagens todo final de semana. Quando eu terminei o curso, eu achei que eu era a taróloga do século. Eu comecei a falar para as minhas amigas que eu lia cartas, mas deu tudo errado. Na hora de jogar as cartas, me dava um branco, eu não conseguia conectar as cartas na leitura, eu não lembrava das energias, foi um fiasco. Na época não havia bullying, mas certeza que eu fui abulinada, porque eu virei motivo de chacota, de piada na escola, na rua, com as minhas amigas, e a partir daquele dia, nunca mais tirei cartas para ninguém. Eu percebi que eu não tinha aprendido nada. O sentimento de derrota e frustração foi enorme, e eu tive a certeza que eu precisava de um dom ali. Mas o meu desejo e o meu sonho de poder ler as cartas era maior do que qualquer outra coisa. Eu ignorei toda essa tristeza, toda essa crença, toda a minha frustração de que as cartas não eram para mim, porque tinha que ser uma pessoa especial, com dons, e eu decidi estudar de novo, mas de um jeito que fizesse sentido, inclusive na minha cabeça. De um jeito que eu olhasse para as cartas e não precisasse adivinhar, de ter dom, de decorar. Inclusive, estamos falando de 78 cartas, o que seria impossível. Então, aos 18 anos, já fui para a faculdade, foi o meu primeiro emprego. Eu decidi investir em profissionalização. O que eu fiz? Com o meu emprego, eu comecei a conseguir dinheiro para fazer vários cursos. E foi aí que a internet chegou para me ajudar nessa jornada. Só que tinha um problema enorme. Todo curso que eu fazia não tinha um método, sabe? Como se fosse matemática, que tem regra, que tem, por exemplo, a regra de 3. Um passo a passo, bem lógico, que te leva a um resultado. Não tinha isso. Não tinha uma decodificação de cartas. E foi aí que eu percebi que eu tinha muito material, muita apostila, lido muitos livros, mas não tinha um jeito de decifrar tudo isso de uma maneira mais lógica e prática. E eu parei então de fazer cursos e comecei a olhar para todos os materiais que eu já tinha em mãos e decidi fazer uma própria pesquisa, comparando e filtrando todas as informações que eu tinha. E foi então que eu comecei a entender as semelhanças lógicas nas cartas, tanto nos arcanos maiores quanto nos menores. E eu percebi que além das suas energias, elas também têm códigos de ação, como um conselho, vai logo, vai devagar. Também tinha códigos de tempo apontando para passado, presente e futuro. E eu notei, por exemplo, que, essa carta do carro tem a mesma dinâmica de ação que a carta do mago e que a carta da morte e que fala de fim de ciclo e também fala de futuro, assim como a imperatriz, que fala da criação de um novo ciclo. Mas o mais incrível é que eu percebi que o tarô de Marsella era a chave para entender esses códigos. Ele foi o meu guia. Uma vez que eu entendi essa lógica através dele,
Pegar um tarô de Rider-Waite, de Thoth, ficou muito mais fácil. E eu saquei que o tarô de Marsella me abriu portas para ler qualquer outro tarô. E foi nessa hora que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. E eu fiz uma tabela de codificação das cartas e montei vários comparativos. Comecei a entender as cartas que falam de ação de movimento, as que falam de passado, presente e futuro, as que falam dos elementos da natureza e, é claro, as suas energias também. E pronto, ali nasceu o meu método de codificação com um passo a passo lógico como que as cartas devem ser interpretadas e o melhor, sem erro. Você aprende a interpretar as cartas apenas visualizando-as sem decorar cada significado e como uma fórmula matemática, aonde você entende a lógica e o resultado vem de forma natural. E a partir daí, a técnica C2+, nasceu com um conjunto de códigos que existem nas cartas do tarô, com um passo a passo muito tranquilo e lógico, detalhado, bem orientado sobre como fazer leituras com clareza e segurança. Mas veio o segundo desafio: como memorizar todos esses códigos sem ter que decorar? Bem, eu pesquisei muito, testei vários métodos de memorização e o que funcionou para mim e vem funcionando até hoje foi uma metodologia de aprendizado acelerado que me ajudou a entender sem decorar. Depois de algum tempo estudando e praticando as 78 cartas do tarô com o C2+, eu finalmente conquistei a minha confiança que eu precisava. E eu fazia leituras fluentes, sem erro, sem anotações, sem colinhas, e era só eu e as cartas. E eu lia para mim mesma, entendendo todos os conselhos, os puxões de orelha, e olha que até hoje o tarô me dá bons conselhos que inclusive me contrariam. Mas vocês se lembram, né, que passaram anos sem eu tirar cartas para mais ninguém, por causa da vergonha e a frustração que eu tive no passado. Mas depois, cheia de segurança e confiança, eu comecei a ler para os meus amigos, comecei a cobrar pelas minhas consultas e foi incrível poder ajudar outras pessoas com o meu tarô e ainda ter uma renda extra. E eu me sentia tão empoderada, com uma sensação de pertencimento e a certeza absoluta de qual era o meu papel no mundo, que eu tinha encontrado o meu propósito com o tarô, que é ajudar a mim mesma e a todos os que buscam por essa ajuda. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira, ganhando meu dinheiro, atendendo vários clientes, que muitos consulentes começaram a me pedir para ensinar elas, me dizendo que eu tinha virado uma renda fixa no seu orçamento, na vida delas. E eu confesso que no começo eu não queria ensinar não. Afinal, foram noites e noites pesquisando, estudando, porque naquela época foi uma barra para mim, porque eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite e depois eu me dedicava todo o meu tempo livre no tarô. Na minha cabeça não fazia sentido compartilhar o meu pote de ouro, o C2+. E além disso, as minhas clientes eram parte do meu orçamento. Se eu ensinasse, eu perderia essa minha fonte de renda. Mas aí, aquele meu pensamento protetor foi confrontado. Foi através da minha religião, a Umbanda, que em conversa com o meu marido, que na época ainda era meu namorado, eu recebi uma pergunta capaz de transformar minha vida. Qual o legado que eu queria deixar no mundo? Refletindo sobre esse questionamento, foi que eu entendi que não era só sobre ler cartas, era sobre ajudar pessoas que sofrem com tantas tentativas frustrantes e se sentem incapazes e acreditam que além de dom, que não são especiais. E aí eu entendi o meu propósito no meu método.
Qualquer pessoa é capaz de ler cartas e ainda desenvolver a intuição, e eu decidi então ensinar a minha técnica para as minhas consulentes que já me pediam. Confesso que eu não estava totalmente convicta de que funcionaria, mas funcionou, e inclusive em menos tempo do que eu achei que levaria. Nessa experiência, eu descobri duas coisas muito importantes. A primeira é o quanto que eu amo ensinar, pois isso se tornou o meu propósito de vida, e eu vi o brilho nos olhos dessas minhas alunas realizando o sonho de ler tarô. E a segunda é o quanto eu me sinto honrada e muito feliz quando eu vejo uma aluna fazendo as suas leituras com a minha metodologia. Essa sensação é a razão de eu estar aqui hoje com você. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar que o meu sonho, o seu propósito de vida com o tarô pode ser realizado. E eu sei que não é por acaso que você chegou até aqui. Você tem um chamado muito grande e eu estou aqui para te ajudar a transformar isso em realidade. E é por isso que a nossa jornada nessa semana está dividida em 3 aulas. E na aula de hoje eu vou te mostrar o quanto é poderoso ter o conhecimento do tarô nas tuas mãos e ensinando práticas simples e poderosas para que você já comece a fazer as suas leituras, que é o poder do tarô nas tuas mãos. No segundo episódio, que vai ser na quarta-feira, você vai se conectar com as cartas através dos códigos do tarô e vai começar a entender e como linkar as cartas, que é o conhecendo os códigos do tarô. E na sexta-feira, a terceira aula, nós vamos chegar no ponto alto dessa nossa jornada. Nela, você vai virar de vez a chave da sua leitura com total segurança e clareza. Esse é o momento em que você vai aprender o caminho para ler as cartas com segurança, com total clareza, para ajudar outras pessoas e sem errar. Muito bem! Já com o nosso cronograma traçados, vamos começar do começo. A primeira coisa que você precisa saber, tarô e oráculo é a mesma coisa? Não, gente. Tarô é tarô, uma estrutura bem definida, com 78 cartas, divididas em arcanos maiores e menores, e com escolas clássicas de ensinamento. Primeira escola, tarô de Marsella. Segunda escola, tarô de Waite. Terceira escola, tarô de Thoth. Os demais tarôs são sempre adjacentes oriundos dessas 3 escolas. Já os oráculos são decks temáticos, que quando têm a mesma estrutura de 78 cartas, são similares ao tarô, mas com uma temática adjacente, como o tarô da bruxa verde, dos magos, tarô dos gatos. E por que eu tô te falando isso? Porque se você começa a aprender por um oráculo, você pode se sentir insegura na hora de ler, por exemplo, as informações de um deck do tarô dos gatos, que não bate como, por exemplo, com o tarô das bruxas. E isso gera uma confusão na cabeça que quando você aprende o tarô de verdade, na sua raiz, na sua primeira estrutura, você lê qualquer outro oráculo que você sonhar, sem travas. Grava isso. Quem lê tarô, lê qualquer oráculo, mas quem lê oráculo, não lê qualquer tarô. E o tarô é uma ferramenta super versátil, que você pode usar para você mesma, para os amigos, os familiares, pode inclusive ser agregado à sua vida profissional, como eu fiz. Eu comecei primeiro tendo uma renda extra e depois eu fui totalmente para esse ramo como uma profissional, tendo a minha fonte principal de renda. E eu recomendo sempre ir neste ciclo. Comece jogando para você mesma. Ai, Andréia, eu ouvi falar que quem joga tarô não pode jogar para você mesma. Quando você joga somente pela intuição, dá tudo errado mesmo. Mas quando você joga com estrutura e metodologia, dá muito certo. E eu recomendo fortemente jogar para si mesma.
e ver os fatos da vida se encaixando conforme você construiu isso e viu na sua leitura. Você constrói uma autoconfiança, um empoderamento que quem pratica sabe. Isso sem falar como as cartas podem melhorar as suas relações humanas, no trabalho, na vida de casal, nas relações com o filho, enfim, as leituras do tarô vai te dar uma harmonização de vida de uma forma como você nunca viu. E eu sempre digo que o tarô é meu terapeuta 24 horas por dia. E não, você não precisa ter uma religião para ler tarô. Ele não é católico, ele não é crente, ele não é um bandista e não te obriga a conectar com nenhuma religião. Se você ouviu isso de alguém, pode ter certeza que está errado. Muito pelo contrário, o tarô é muito inclusivo, porque não pertence a nenhuma religião, mas pode ser útil para qualquer pessoa. Ele também não é intuitivo e adivinhatório. Eu digo e falo que para ler tarô é preciso ter conhecimento, método com muita prática, porque é assim que funciona inclusive na matemática. Veja o que acontece na nossa estrutura de conhecimento pedagógico. Primeiro, para a gente aprender matemática, a gente conhece os números, o número 1, 2, 3, 4, por exemplo. Depois aprendemos a somar, a diminuir, a dividir e a multiplicar. Depois nós dominamos isso, a gente aprende as equações de primeiro grau, as equações de segundo grau, os cálculos geométricos como Pitágoras, Bhaskara e só mais tarde passamos para as equações mais complexas. E no tarô é a mesma coisa. Então vamos por partes que eu quero começar a te mostrar isso na prática. Agora vamos fazer um comparativo da matemática com essas principais escolas de tarô. Vamos olhar para essas três cartas do louco. O louco de Marsella, o louco de Rider-Waite e o louco de Thoth. Percebe que o louco de Marsella é bem simples. Por quê? Porque se a gente comparar a matemática, ele vai ser as questões que a gente aprende os números e as 4 primeiras operações, que é somar, multiplicar, dividir e diminuir. É através dessa base que depois você vai para o tarô de Rider-Waite, que ele tem muito mais poder simbólico. E a gente já começa a entender que o Rider-Waite é o que na matemática? Já começamos a falar que Rider-Waite são as equações de primeiro grau, segundo grau. Ou seja, é uma estrutura mais avançada. E logo temos o louco do tarô de Thoth. Percebe que tem umas imagens mais minimalísticas, cheias de outras estruturas complexas. Então no tarô, o tarô de Thoth, ele fala sobre os cálculos geométricos, como Pitágoras, a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Então percebe que eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui comigo hoje começou pelo tarô de Waite. Ele é mais famoso, mais conhecido, mas ele, em comparação à matemática, está muito avançado. E para eu começar a calibrar o teu olhar, é fundamental que um tarólogo, primeiramente, comece pelo básico. Depois vai avançando os seus conhecimentos mais complexos. Eu preciso fazer com que você tenha o olhar do tarólogo, o que é necessário enxergar inicialmente, para depois você poder ampliar as suas técnicas visuais diante das escolas do tarô. E o que é mais de importante que eu tenho que te dizer? Olha, tem muita gente que chega para mim e fala assim: Andréia, eu vou querer aprender baralho cigano porque só tem 36 cartas. Tarô tem muita carta, 78. Eu não vou conseguir decorar. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que isso é irrelevante para o teu propósito de vida, que é o tarô. Vamos fazer uma tabela aqui comigo, comparativa sobre isso. Baralho cigano tem 36 cartas, ok? E tarô tem 78 cartas.
divididos em 22 arcanos maiores e mais 56 arcanos menores. Só que presta atenção nesses arcanos menores que eu tô te mostrando. Nós temos 4 conjuntos de cartas, que vai do As ao 10, Valete, Cavaleiro, Rainha e Rei, e que tem apenas elementos de naturezas diferentes. Por exemplo, nós temos 4 ases, 4 2, 4 3 e assim sucessivamente. E o que eu quero te dizer com isso? Que todos os ases têm a mesma energia dos inícios, dentro do seu grupo de elementos da natureza. O as de paus, falamos do elemento fogo, que é o espiritual. O as de copas, falamos do elemento água, que é sentimentos. O as de espadas, que falamos do elemento ar, que é mental. O as de ouros, que é o elemento terra, que falamos do material. Percebe que é só o elemento que muda, mas os ases são inícios. Assim como todos os dois têm a mesma energia da plantação dentro do seu grupo. Todos os 3 têm a energia da colheita. E assim por diante. Os 4, a energia da parada da reflexão. Os 5, as mudanças que geram o conflito de aprendizado. Os 6 são as fases duplas de crescimento. O 7 é a conquista e o saber lidar com o prêmio. O 8 é a fase que obriga a entrar em harmonia. O 9 já é o final de ciclo e os 10 são os novos ciclos, mais cheios de experiência. E isso quer dizer o quê? Isso significa que em vez de aprender 40 cartas do As ao 10, dos 4 naipes, individualmente, você só precisa estudar 10 conceitos. E as cartas da corte, Andréia, elas seguem o mesmo raciocínio? Sim, todos os valetes têm a energia da insegurança e da maturidade, cada um dentro do seu elemento. Todos os cavaleiros têm a representação da confiança, do seguir em frente. Todas as rainhas são realmente a manipulação, a perspicácia, o desenvolvimento das coisas. E todos os reis representam o poder e você aprende apenas 4 conceitos dentro de cada elemento. Agora vamos voltar lá para a nossa conta. Então nós temos 22 arcanos maiores, são individuais, mais 10 conceitos de números e mais 4 conceitos da corte. No total, você precisa aprender apenas 36 conceitos para dominar 78 cartas. É isso mesmo, exatamente o mesmo número do baralho cigano. Ou seja, você vai aprender a mesma quantidade de conceitos com muito mais informações. Então, se você se frustrou no passado e pegou um tarô avançado e se bloqueou, eu digo que eu te entendo. As crenças limitantes vieram e fizeram com que você pensasse que não tinha esse dom. Mas aqui isso acaba agora. Eu estou aqui para te guiar e te ajudar a alinhar a sua vida e o seu propósito. E eu prometo que se você se comprometer comigo, eu vou me comprometer com você. Então a primeira coisa é entender que você sim é especial, que a partir de agora você vai conseguir ler o seu tarô com muita didática, para ter clareza e segurança. E a segunda coisa é que você não vai precisar decorar nada. É para a gente começar a pôr a mão na massa, eu quero te apresentar a base de aprendizado a partir de agora. Nós vamos trabalhar com a pirâmide de aprendizado de William Glasser. Essa informação é só para você contextualizar e você nem precisa saber quem é esse tal de William Glasser. Mas eu trouxe essa informação para você entender por que eu estou te falando isso. Esse modelo pedagógico de aprendizado mostra que para você aprender, a gente precisa ser ativo e não passivo. Você não pode apenas ler e ouvir, precisa debater e principalmente praticar. Porque quando você lê um livro ou uma apostila sobre o tarô, você retém apenas 10% do conhecimento desse material. E quando você ouve alguém falando sobre o tarô,
em um podcast, numa palestra ou até mesmo num vídeo, a retenção desse conhecimento sobe para 20%. Mas quando você só assistir algo sobre tarô, a retenção do conhecimento é 30%. Até mesmo quando você lê e ouve ao mesmo tempo, como está fazendo, por exemplo, nessa aula, você está retendo apenas 50% do conhecimento sobre o conteúdo. Isso significa que é metade das informações que eu estou passando aqui já podem estar se perdendo. E por isso que você se sentiu perdida no aprendizado, o tarô lá atrás. Porque o seu aprendizado foi passivo. Mas na verdade a transformação acontece de cima da pirâmide, no aprendizado ativo. Quando você começa a debater, conversar sobre o tarô, a sua retenção de conhecimento sobe para 70%. E quando você pratica e coloca a mão na massa fazendo leituras, a retenção de conhecimento vai para 80%. Então, se você tentou até hoje e nunca conseguiu, o problema nunca foi você, é o método que você usou. Muitos cursos só ficam no raso, no superficial, ou seja, tentando te ensinar de forma passiva, mas eu vou te passar aqui o topo da pirâmide. Então, daqui para frente, durante o restante dessa semana, nas próximas aulas, o nosso foco é ação e execução, mão na massa, tá certo? Então presta atenção, eu quero te fazer um convite agora muito sincero. Para um instante e reflita comigo. Tudo que você tentou até hoje para ler tarô com segurança, para sentir aquela confiança que você tanto deseja, talvez não tenha funcionado porque você não sabe de uma coisa. A culpa não é sua, não foi falta de dedicação. Não foi falta de amor pelo que você quer fazer, simplesmente você ainda não encontrou o caminho certo para despertar a segurança que existe aí dentro de você. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar como fazer isso do jeito certo, no passo a passo, iniciando o seu poder intuitivo e calibrando esse dom que já está aí, ó, dentro de você. Muito bem! Antes da gente fechar nossa aula de hoje, vamos revisar os pontos mais importantes? Primeiro, nós vimos que tarô e oráculo são diferentes. O tarô é uma estrutura clássica, com escolas Marcélia, Rider-Waite e Toth. Já os oráculos são destaques de um tema, com cartas de bruxas, gatos, gnomos, enfim, é uma diversidade imensa. E que trazem energias do tarô na sua temática. Mas é necessário entender a raiz dele, para que você tenha liberdade de ler qualquer outro tarô. E é por isso que é tão importante começar o aprendizado pelo tarô de Marcélia. Afinal, ele foi o primeiro, é o mais simples, que didaticamente eu vou abrir os seus olhos de tarólogo para conseguir ler qualquer outro tarô. Ele é a base para ler qualquer tarô e oráculo que você desejar. Vimos também que a sensação de 78 cartas é muito e se desfaz. E na verdade você aprende apenas 36 conceitos, o que torna o processo muito mais fácil e rápido. E eu te mostrei o passo a passo que vamos seguir aplicando dentro da pirâmide de aprendizagem do William Glasser, para você colocar a mão na massa e começar o desenvolvimento consciente, atingindo a maior porcentagem de aprendizado para a tua segurança. E lembrando, na próxima aula nós vamos praticar as cartas, começar o seu desenvolvimento intuitivo do jeito certo. Bem, agora chegou a hora da surpresa que eu comentei lá no início da nossa aula. Mas antes eu vou te dar um grande spoiler sobre a nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira. Nesse segundo episódio do Desvendando as Cartas do Tarô, eu vou te apresentar um código tão simples, mas tão simples, que você já vai começar a fazer suas leituras seguras na mesma hora. Acredite, você vai aprender a ler tarô sem precisar decorar cartas, sem ter dons especiais e sem precisar de anotações ou colas. Então, já se programe, coloque o alarme para o próximo encontro, que vai ser na próxima quarta-feira. E essa aula vai estar disponível para você a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Bem,
Agora sim, chegou o momento da surpresa que eu prometi para você no começo dessa aula. Eu vou sortear uma vaga para minha formação completa de tarô. E essa pode ser uma grande chance, uma oportunidade de fazer essa formação sem gastar nenhum real do seu bolso. Mas para concorrer, você vai precisar cumprir 3 regrinhas simples. E eu vou te falar. Primeira regra, assistir as 3 aulas do nosso evento. Segundo, comentar aqui embaixo dessa aula as principais sacadas que você aprendeu hoje e que te surpreendeu. E a terceira é preencher um teste que estará disponível para você no final do evento, na terceira aula. E você vai precisar preencher este teste com 3 palavras-chave que serão reveladas ao longo dessas 3 aulas. E atenção, tem uma regra de ouro para você ganhar. Você precisa estar presente comigo ao vivo na live do sorteio. Eu vou fazer no próximo domingo, às 18 horas. Quando eu sortear o teu nome, você deve estar participando ao vivo comigo. E quando eu gritar o teu nome, você precisa se manifestar no chat. Se você não estiver lá, você não ganha. E aí a gente sorteia uma outra pessoa. E a primeira palavra-chave para começar a sua jornada está aparecendo aqui embaixo. E eu estou esperando você na próxima aula, que estará disponível na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. E eu te vejo lá. Um grande beijo!